A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Quem tem medo da morte? Vamos hoje falar sobre a hora derradeira. O que é que acontece no momento da morte e como é que o espírito se desenvencilha da sua prisão carnal? Que impressões, que sensações o esperam nesse instante temeroso? É isso que todos temos interesse a conhecer, pois todos faremos essa viagem. A vida pode nos escapar logo amanhã. Nenhum de nós escapará da morte. Ora, o que as religiões e os filósofos nos deixaram todos ignorar, os espíritos vêm em multidão nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma se opera de forma gradual. Começa às vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo, este corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso, quando estes laços são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais tenazes e mais numerosos. A alma, causa permanente da sensação e da vida, experimenta todas as comoções, todas as dilacerações do corpo material. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu os seus deveres, se desapegou previamente das coisas deste mundo e aspira aos bens espirituais. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou se preparar para a partida que é inevitável para todos. Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste, bem longo, ao ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Entre estas, muitas creem viver a vida corporal muito tempo, mesmo após a morte. Julgam estar cá, no meio de nós. O perispírito, ou o corpo espiritual, não é senão um segundo corpo carnal, aos seus olhos, submetido aos mesmos hábitos, às vezes às mesmas sensações físicas que tinham durante a sua vida corporal. Outros espíritos de ordem inferior se encontram mergulhados numa noite escura, num isolamento completo no meio das trevas profundas. A incerteza, o terror pesam sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante das suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua nesse momento supremo. Vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante da sua queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo miserável.
Às vezes, ela aí permanece presa até a decomposição completa e sente até, segundo a expressão de um espírito, os vermes a corroerem a sua carne. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra confiante no futuro. Para ela, a morte não é senão a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a unem à matéria se desligam suavemente. Sua perturbação é apenas um torpor semelhante ao sono. Deixando a sua morada corporal, o espírito que a dor e o sacrifício purificaram, vê a sua existência passada recuar, afastar-se, pouco a pouco, com as suas amarguras, as suas ilusões. Depois vê dissipar-se como as brumas que na aurora rastejam sobre o solo e desvanecem diante do clarão do dia. O espírito encontra-se então na incerteza entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da nova vida que se desenha diante dele. Essa vida ele já entrevê como através de um véu, cheia de um encantamento misterioso, temível e desejada ao mesmo tempo. Logo, a luz cresce, não mais essa luz solar que nos é conhecida, mas uma luz difusa, espalhada em toda a parte. Progressivamente, ela o inunda, penetra-o e com ela um sentimento de felicidade, uma mistura de força, de juventude, de serenidade. O espírito mergulha-se nessa onda reparadora, despoja-se aí das suas incertezas e dos seus temores. Depois, o seu olhar desprende-se da terra, dos seres chorosos que cercam o seu leito mortuário e se volta para as alturas. Entrevê os céus imensos e outros seres amados, amigos de antigamente, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles lança-se e sobe até às regiões etéreas que o seu grau de depuração lhe permite atingir. Lá, sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam, seu destino feliz começa. A entrada na outra vida causa impressões tão variadas quanto a situação moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cuja existência se desenvolve indecisa, sem faltas graves nem méritos notáveis, se encontram mergulhados, primeiro, num estado de torpor, num abatimento profundo, depois, um choque vem sacudir o seu ser. O espírito sai lentamente do seu invólucro, recupera a sua liberdade, mas hesitando, tímido, não ousa usá-la ainda e permanece preso pelo temor e o hábito aos lugares onde vivia. Continua a sofrer e a chorar com aqueles que partilharam da sua vida. O tempo corre para ele sem que o perceba. Com o tempo, outros espíritos o assistem com os seus conselhos, ajudam-no a dissipar a sua perturbação, a libertar-se das últimas correntes terrestres e a elevar-se para meios menos obscuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso em consequência de uma longa doença, tendo esta por efeito desatar pouco a pouco os laços carnais. As mortes súbitas, violentas, que sobrevêm quando a vida orgânica está na sua plenitude, produzem uma dilaceração dolorosa sobre a alma, lançando-a numa perturbação prolongada. Os suicidas são presas
dessas sensações horríveis. Eles experimentam, durante anos, as angústias da hora derradeira e reconhecem com pavor que apenas trocaram os seus sofrimentos terrestres por outros mais vivos ainda. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem à separação do espírito do corpo, são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tornar o nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. Em relação àquilo, caros amigos, que nós falamos do julgamento que nos aguarda após a morte, bom, uma lei tão simples no seu princípio quanto admirável nos seus efeitos preside à classificação das almas no espaço. Quanto mais subtis e rarefeitas forem as moléculas constituintes do nosso corpo espiritual, mais o desenlace, o desligamento do corpo será rápido e mais amplos os horizontes abertos ao espírito. Em razão até da sua natureza fluídica e das suas afinidades, eleva-se em direção aos grupos espirituais que lhe são similares. Seu grau de depuração determina o seu nível e o classifica no meio que lhe convém. Comparou-se com alguma justeza a situação dos espíritos nos céus à dos balões cheios de gás de densidades diferentes que, em razão do seu peso específico, subiriam a alturas variadas. É preciso apressar-se e acrescentar que o espírito é dotado de liberdade, que ele não está imobilizado num ponto, que pode, dentro de certos limites, se deslocar e percorrer as regiões etéreas. Pode sempre modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho e pela prova e, por conseguinte, elevar-se à vontade na escala dos seres. É, pois, uma lei natural, análoga às leis de atração e de gravidade, que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, entorpecido pelos seus fluidos materiais, permanece confinado nas camadas inferiores da atmosfera terrestre, enquanto que a alma virtuosa, com um envoltório depurado e subtil, lança-se alegre, rápida, como o pensamento, e plana no azul infinito. É também em si mesmo, na sua própria consciência, que o espírito encontra a sua recompensa ou o seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Tendo caído a vestimenta de carne, a luz penetra-o, sua alma surge nua, deixando nela ver o quadro vivo dos seus atos, das suas vontades, dos seus desejos. Instante solene, exame cheio de angústia e frequentemente de desilusão. As lembranças despertam em massa e a vida inteira desenrola-se com o seu cortejo de falhas, de fraquezas e misérias. Da infância até à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz do dia, anima-se e revive. O ser contempla-se a si mesmo, revê uma a uma, através dos tempos, as suas existências dissipadas, suas quedas, suas ascensões, suas estações inumeráveis. Ele conta as etapas vencidas, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizados. Do fundo do passado obscuro surgem, a seu apelo, como outros tantos fantasmas, as formas que a sua alma revestiu nas suas vidas sucessivas.
Numa visão surpreendente, abarca as longas perspectivas das idades decorridas, evoca as cenas sanguinolentas, apaixonadas, dolorosas, as dedicações e os crimes. Aí reconhece a causa dos progressos efetuados, expiações suportadas, a razão da sua presente situação. Vê a correlação que reúne suas vidas passadas como os anéis de uma longa corrente que se desenrola através dos séculos. Para ele, o passado explica o presente e este deixa prever o futuro. Aí está, para o espírito, uma hora de verdadeira tortura moral. A evocação do passado traz-lhe a sentença temível, o julgamento da sua própria consciência. O julgamento da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus. Por mais pungente que seja, esse exame é necessário, pois pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e de reabilitação. O grau de depuração do espírito e a situação que ocupa no espaço representam a soma dos seus progressos e dão a medida do seu valor. É a sentença infalível que fixa a sua sorte sem apelo. Harmonia profunda. Simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio da afinidade regula tudo nos céus e designa para cada um o seu lugar. Nem julgamento, nem tribunal, nada senão a lei imutável, executando-se por si mesma pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre e responsável. Assim como explicaremos mais adiante, todo o pensamento tem uma forma, e essa forma criada pela vontade fotografa-se em nós como um espelho onde as imagens se gravam por si mesmas. O nosso envoltório fluídico reflete e guarda como um registro todos os factos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida. A carne é a espessa capa que nos oculta o conteúdo, mas, por ocasião da morte, ele se abre lentamente e suas páginas se exibem aos nossos olhos. O espírito, despojado do corpo, traz, pois, em si, visível para todos, o seu céu ou o seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou do seu rebaixamento está inscrita no seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, nossas obras, nossos planos, nos justificam ou nos acusam, sem que nada possa fazer calar suas vozes. Daí o suplício do mal, que acreditava estarem profundamente escondidos os seus maus desejos, os seus atos culpáveis e que os vê aparecerem aos olhos de todos. Daí os seus remorsos, quando diante dele repassam os anos ociosos e estéreis, as horas entregues à libertinagem ou ao crime, assim como as vítimas em prantos sacrificadas aos seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado que soube vencer suas paixões e consagrar sua vida a ajudar e consolar os seus irmãos. Para se distrair dos seus cuidados, das suas preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. O espírito não tem mais esses recursos. Desligado dos laços corporais, encontra-se incessantemente diante do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos que daí decorrem, na maioria dos casos, logo despertam em si o desejo de retomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Assim, caros amigos e ouvintes, ficamos com uma ideia mais clara daquilo que nos espera após esta passagem
para a qual todos iremos encetar um dia, que é que chamamos morte. Somos nós que fazemos esta passagem ser pacífica ou não com as nossas atitudes, pensamentos atuais. Aproveitemos para fazer as pazes enquanto estamos a caminho. Aproveitemos para fazer o bem enquanto aqui permanecermos. Aproveitemos o tempo. Aproveitemos o tempo. Por falar em tempo, no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles deixa-nos uma mensagem dizendo: transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um património de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui na nossa rubrica, na qual hoje falamos da hora derradeira. Marcamos encontro para o próximo sábado. Desejo-vos a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio, de trabalho no bem. No trabalho no bem. Então, até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.